pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu me tornei uma manicure. É mesmo, é? Vamos voltar uns aninhos atrás, quando eu tinha 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, como toda menina em casa, que gostava de cuidar das unhas, pintar, fazer florzinha. Gente, eu pintava minhas próprias unhas, fazia florzinha. E eu e minhas primas, a gente tinha um ritual de todo final de semana a gente fazer as próprias unhas. Pra ir pra igreja à noite. Tinha todo aquele ritual de se cuidar pra ir pro culto à noite. Então, como a gente mora no interior e a terra aqui é vermelha, então o cantinho das unhas ficavam todos sujos de terra, né? Durante a semana. Então, final de semana eu ia pra casa da minha prima e a gente fazia uma unha da outra. Eu fazia a unha dela e ela fazia a minha. Era só limpar mesmo, pegava o palitinho, dava uma cutucadinha no cantinho pra tirar a terra, pintava. A gente tinha todo esse ritual e assim eu aprendi a sempre manter minhas unhas limpas. E minha mãe sempre comprava esmalte pra mim. Tinha uma maletinha em casa que a gente mantinha lá. E lá eu guardava os esmaltes e os utensílios que a gente usava pra fazer as unhas, né? Naquela época eu não tirava cutícula ainda, eu não sabia fazer. Mas eu sempre fui muito boa em decorar a unha, e fazer e esmaltar e decorar a unha. Eu sempre fui muito boa nisso. Então eu comecei a fazer na minha própria unha da mão, eu fazia a esmaltação, fazia a francesinha e fazia aquelas florzinhas de pinguinho, com palitinho de dente. As minhas amigas da escola via aquilo e ficava admirada. Ai, faz a minha, faz na minha. Não! E assim começou, gente. Eu fazia delas. Final de semana elas iam em casa. E eu acabava fazendo a unha delas, fazendo as florzinhas na unha delas. E, consequentemente, os esmaltes que a minha mãe comprava iam embora, todos. Acabavam, assim, rapidinho. Aí chegava no final de semana, eu ia lá e falava, mãe, você compra esmalte? Acabou meus esmalte. A minha mãe, gente, é aquela mãe raiz, super raiz. Ela é brava. Deus me livre. Ela ficou viúva quando a gente era pequeno. Eu tenho 2 irmãos, tenho o meu irmão mais velho, tem a minha irmã do meio e eu sou a caçula. Então ela ficou viúva com nós 3 e era tudo bem difícil na época. E eu esbanjava os esmaltes com as meninas e ela ficava muito brava, Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Eu falava, mãe, compra esmalte, meu esmalte acabou. Aí ela falava, mas o que você fez com o esmalte que acabou? Eu comprei esmalte semana passada e já acabou. Eu falava, eu fiz a unha de fulano, fiz a unha de ciclano. A minha amiga pediu, daí eu fiz. Eu sempre fui muito boazinha, sempre tentei, sempre fui aquela que queria agradar todo mundo. É o quê? Sempre. Então eu fazia a unha das meninas e não cobrava nada, não pedia nada em troca. Ela ficava muito brava. Aí um dia ela chegou em mim e falou assim, eu vou comprar os esmaltes. Eu vou comprar. Desse jeito, ela fala assim. Eu vou comprar o esmalte, mas a partir de agora você vai cobrar pra fazer. Você vai cobrar R$5 a mão e R$5 o pé, pra poder comprar os esmaltes que você precisa. Aquilo pra mim foi o fim, né? Porque, eu falei, como que eu vou cobrar? Como? A gente tinha 14 anos na época, ninguém trabalhava. E ela queria que eu cobrasse. Não, você vai. Caso contrário, você não vai fazer a unha de ninguém. É o quê? Aí, gente, as minhas amigas chegavam no final de semana em casa. A minha mãe já ia no portão e falava assim, você vai fazer a unha, né? Ela, eu vi. Então, a partir de agora a Stephanie vai cobrar. Ela tá cobrando pra poder comprar os esmaltes dela, pra poder comprar as coisas dela. Tá cobrando R$5 a mão e R$5 o pé. Gente do céu, aquilo era o fim da picada pra mim. Mas naquela hora ali,
naquela época foi o meu pontapé inicial. Ela me deu o empurrão que eu precisava ali, né? Ela me ensinou a dar valor no meu trabalho, né? Realmente. Não, você vai cobrar. Todo mundo gosta de fazer a unha com você, não gosta? Gosta? Gosta, então. A partir de agora você vai cobrar. Então ali minha mãe me ensinou a dar valor no meu trabalho. E eu agradeço muito a ela, né, por isso. Então, aí a partir daquele momento as meninas começaram a pagar pra mim fazer. Elas me pagavam. Tinha uma amiga minha que ela vendia Avon, daí ela pedia os esmaltes da Avon pra mim e eu fazia a unha dela. Trocava em unha dela, da mãe dela. E naquela época ainda eu não sabia fazer cutícula, gente. Então eu só limpava, lixava a unha, limpava, deixava limpinha e pintava e fazia as florzinhas. Então aquilo lá já era... virou febre. Um foi falando pro outro, que foi falando pro outro. E quando eu vi, eu já era manicure da cidade. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Sem fazer cutícula mesmo. Um belo dia, minha mãe chegou em mim e falou assim... Olha, Stephanie, tá vindo fulana de tal cidade. Era uma senhora que era madrinha de uma vizinha nossa lá. E ela quer uma manicure e eu indiquei você. Falei, hã? Eu? Mas eu não sei fazer, eu não sei. Ela falou, não, você sabe sim, você vai fazer a unha dela. Gente, a mulher era de outra cidade grande, era uma senhora já, muito, muito elegante, e eu fiquei naquela hora, falei, gente, eu não vou conseguir, falei pra minha mãe, eu não vou fazer não, ela falou, você vai fazer sim. Foi meu grande desafio, meu primeiro grande desafio das unhas. Falei, mãe, eu não tenho material, eu não tenho as coisas. Não, mas eu vou comprar pra você. Ela foi lá na loja de cosméticos, gente, comprou aquele kit Merege. Se eu achar, eu vou pôr aqui. Sabe aqueles alicatinhos Merege? Eu acho que é Merege que chama. Que ele é rosinha, da pontinha do cabinho de plástico. Então, gente, vem uma espátulazinha de plástico e o alicatinho de plástico. Ela comprou esse kit pra mim. E já foi o suficiente pra mim fazer um estrago na unha da senhorinha. Gente do céu, gente, aquilo pra mim foi o fim. Eu machuquei todos os dedos do pé da senhora. Eu machuquei todos os dedos da mão da senhora. Essa senhora deve estar correndo de mim até hoje. Se falar que hoje eu sou conhecida na cidade, que eu sou boa manicure, ela não vai querer fazer unha comigo, gente, não vai. Não! Ela deve estar correndo de mim até hoje. Mas, enfim, eu me senti muito mal. Eu não me senti capaz. Eu fiquei muito desmotivada, desanimada depois daquilo. E eu não queria fazer mais. Eu falava, não vou pegar mais ninguém de fora pra fazer. Pode pagar o tanto que for, cobrando R$5 a mão e R$5 o pé. E fiquei me sentindo desmotivada. Falei, não quero mais. Vou fazer só da minha família mesmo, minha, da minha mãe, das minhas primas e só. Não quero mais fazer profissionalmente. E naquela hora eu não queria mais. Minha mãe falou, quê? Minha mãe era assim, quê? Vai fazer sim. Desse jeito. Vai fazer sim. Não é porque você errou uma vez que você vai errar sempre. Vai pegando prática. Quanto mais gente você fazer, mais prática você vai pegar. Ela desse jeito. Era cada empurrão que saía catando cavaco. Assim. Metáfora, gente. E era assim, minha mãe sempre me impulsionando. Vai fazer. É claro. E aí não teve como eu parar mesmo, porque o povo me chamava. Eu tava em casa, limpava a casa dia de sábado, de manhã, pra minha mãe, e de tarde alguém ia lá me chamar. Stephanie,
Na época não era todo mundo que tinha celular, gente. Aí vinha alguém dar recado, Stephanie, fulano de tal, falou se você faz a unha dela tal hora. Eu falava, eu vou. E eu ia, gente. Então assim começou. Eu fazia de um, fazia de outro, até que eu comecei a pegar prática. Até que eu já comecei a tirar um pouquinho melhor a cutícula. Na pintura eu sempre fui muito bem. Sempre decorei bem, esmaltei bem uma unha, mas eu sempre tive dificuldade na cutícula. E eu fui pegando prática, já não tava fazendo mais, não tava machucando tanto mais, e assim foi indo. Todo o povo, virei a manicure lá do Irapé. Todo mundo me conhecia, todo mundo queria fazer unha comigo, porque eu desenhava também. Isso era um carro-chefe na época, porque não tinha película na época, gente, não tinha película. Então, eu fazia aquelas florzinhas no palitinho, já era... Oh, uau! Então, um dia minha tia, que ainda não era minha tia, que eu considero ela até hoje como tia, e uma das minhas melhores amigas hoje, ela me chamou um dia pra fazer a unha dela, e ela vendia Avon. Ela vendia Avon, e chegou uns produtos da Avon pra ela, e no meio dos produtos veio um pincel de desenhar na unha. E aquele pincel ficou guardado lá. E era pra mim, né? Tava guardado lá pra mim, porque quando eu fiz a unha dela e ela viu que eu desenhava, ela me deu de presente aquele pincel, eu lembro até hoje. Ela me deu de presente aquele pincel. Era um boleador na época, não era nem de ponta, era um boleador, porque como eu fazia as florzinhas de bolinha ainda, facilitou muito o meu trabalho, porque eu desenhava com palitinho, né? Eu fazia com palitinho de dente. Então, ela me deu aquilo lá de presente, e em outra cliente que eu fui, ela me deu umas revistas. Na época não tinha internet, que nem agora que a gente dá um Google e pesquisa uma unha bonita pra gente fazer. Não tinha na época. Tinha internet, mas era só em computador. Eram poucas as pessoas que tinham internet em casa. E ela me deu umas revistas que vinha o passo a passo de como que você desenhava as flores. E era muita revista, era muitas flores, muito modelinho de flor diferente. Então, ela me deu de presente. Ela me chamou, olha, Teia, meu apelido é Teia, gente. Mais um fato sobre mim, meu apelido é Teia. Meu pai me chamava de Teteia quando eu era pequenininha, daí eu cresci e ficou só Teia. Tá? Algumas clientes me chamam de Teia. Eu vou lá no salão da Teia. É assim, aqui é assim. Aí, enquanto as clientes, eu limpava, fazia aquele processo de limpeza no pé, elas folheavam a revista, escolhiam uma flor, uma decoração, e eu ia lá e fazia, e eu conseguia desenhar igual, porque eu sempre fui boa de copiar desenho. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu ia lá e desenhava igualzinho, assim, com o esmalte mesmo, eu desenhava lá na unha da cliente. Elas ficavam, nossa, elas amavam aquilo. Amava, aquilo lá era o auge pra elas. Fazer florzinha, eu lembro que fazia florzinha, gente, em todas as unhas do pé. Até no dedinho. Tinha gente que nem tinha unha no dedinho e eu tinha que fazer lá os pinguinhos. Gente. Gente do céu. Era muito bom. Passou o tempo, eu fiz 17 anos. E esse tempo que eu morei no Irapé foi muito importante pra mim também. Consegui bastante cliente lá, que depois, mesmo morando aqui, eu descia lá no Irapé e fazia a unha delas ainda. Com 17 anos, a gente se mudou para Chavantes e fomos morar num bairro diferente do que eu moro hoje. E lá eu conheci uma vizinha e a minha mãe falou, minha mãe não podia ver ninguém na rua. Minha mãe não podia ver ninguém na rua. Minha filha é manicure, tá? Quando você precisar, você chama ela. Minha mãe era minha marqueteira. Minha mãe me divulgava pro povo. Aí a mulher, você faz unha? Sua mãe falou, faço. Ela falou, então eu quero fazer. Fui lá e fiz a unha dela, desenhei, gente, a mulher amou. A mulher adorou. Falou, a partir de agora você vai fazer minha unha toda semana. Toda semana você vai fazer minha unha. E eu ainda tinha um bônus, porque eu fazia o cabelo também. Eu sabia fazer escova e chapinha no cabelo. Então, na sexta-feira ela fazia a escova no cabelo e o pé. E no sábado ela fazia a mão. Aí, pra vocês verem. É mesmo, é?
Aí ela me apresentou pra família toda dela. E uma foi falando pra outra, e uma foi falando pra outra, que foi falando pra outra, porque a melhor propaganda é o boca a boca, né? A gente sabe disso. Não. Eu ia a domicílio, atendia a domicílio, pegava minha maleta e atendia a domicílio. Meu celular, eu ganhei um celular da minha mãe na época, meu celular não parava de tocar. As mulheres me ligavam e falavam assim, é você que faz desenho na unha? Daí eu falava, então eu quero marcar um horário. Tinha dia que eu não tinha horário, eu desligava o celular porque eu não tinha horário mais. E eu atendia, assim, a cidade toda. Eu não tinha bicicleta, gente, eu não tinha bicicleta, eu ia a pé. Eu ia a pé de um lugar pro outro, às vezes uma casa era de uma ponta da cidade, a outra casa era na outra ponta, e eu saía andando e ia. Tinha cliente que me trazia embora de carro, tinha cliente que me dava almoço, teve cliente que me adotou mesmo, assim, tava toda semana na casa delas, eu sentava na mesa pra comer com elas, eu tomava café com elas, era assim, é muito bom essa experiência para uma manicure. Que você aprende a lidar com as pessoas, você aprende a conversar, você aprende a entender as pessoas, você entra realmente ali na intimidade delas e conhece melhor elas, é muito bom. Essa fase é muito boa, foi muito bom pra mim, me construiu muito como manicure, de poder conhecer a pessoa ali, a intimidade da pessoa, porque eu ia dentro da casa delas, né? Então, muitas, até hoje eu atendo. Tem cliente minha de 10, 12 anos que eu atendo ainda, gente. E muita história para contar. Pois bem, atendia a domicílio. Com o tempo arrumei uma bicicletinha. A bicicletinha dava trabalho, meu Deus, como dava trabalho. Estourava a correia da bicicleta, o pneu furava. É muita história, gente. É muita história boa pra contar. Mas vai ficar pra um outro vídeo. É o quê? Então, passou-se o tempo. Com 18, eu vim pra cá com 17. Com 18, eu me casei. Que burro, dá 0 pra ele. E continuei trabalhando, atendendo a domicílio. Até que eu engravidei. Depois de 1 ano e meio de casada, eu engravidei. É mesmo, é? E aí, eu tive um pouco de complicação no começo da gravidez, tinha que fazer repouso, não podia andar mais pra lá e pra cá. Então eu parei de ir na casa delas, mas muitas delas vinham aqui em casa pra me fazer. No começo da gravidez, no começo da gestação, foi fácil, eu fazia de boa. Mas depois, como eu engordei muito, eu engordei quase 30 quilos. Então eu fiquei muito grande, eu não conseguia mais fazer. Então eu parei. Até o nascimento da Heloísa, eu parei. Quando ela nasceu, eu tive complicação no parto, na recuperação também. Fiquei um bom tempo parada. Depois eu voltei aos poucos a atender aqui em casa. As vizinhas, as mais próximas, assim, as clientes que eram mais próximas a mim, eu atendia ainda, com ela no carrinho, chorando, parava para pegar, era aquele perrengue. E algumas vinham, não, eu não consigo fazer com outra, eu quero fazer com você. E vinha, me ajudava, pegava lá no colo enquanto eu fazia o pé delas. E era aquele perrengue, porque a Heloísa era muito chorona, ela chorava muito. E maternidade, eu era mãe de primeira viagem, aquele desespero. Eu desisti, gente. Eu falei, não quero fazer mais. Eu vou me dedicar a cuidar dela. E eu parei, eu desisti, abandonei meu sonho. Porque era o que eu gostava de fazer, eu sempre gostei de fazer. Desde aquele empurrão da minha mãe lá, eu peguei gosto de fazer a unha. Então era o que eu gostava de fazer, mas eu parei. Eu desisti, eu falei, não vou fazer mais. Algumas ainda vinham aqui de vez em quando e eu quebrava o galho. Eu falava, não, a sua eu faço. E eu parei, fiquei até os 2 anos dela, só dentro de casa cuidando dela. O pai dela saía para trabalhar e eu ficava cuidando dela em casa. Até os 2 anos dela. Quando ela fez 2 anos, as coisas apertaram aqui em casa.
E eu falei, mas agora para conseguir minhas clientes todas de volta, tem cliente que já tem a outra manicure para fazer, eu não vou mexer com isso mais não. Não, nada a ver, irmão. E minha maletinha ficou lá pegando poeira e eu fui trabalhar na casa das pessoas, fui trabalhar de diarista. Que burro, dá 0 pra ele. Só que eu chegava na casa das pessoas para trabalhar, quando elas descobriam que eu fazia unha, as patroas pediam para me fazer. Fazia a unha delas, daí as filhas faziam, daí chamava mãe, chamava tia, cunhada. Então eu trabalhava, limpava a casa delas e fazia a unha delas. Aí depois eu parei de trabalhar em casa de família e fui trabalhar de costureira. Nunca tinha costurado na minha vida. E foi muito bom essa época, eu tenho muita lembrança boa do meu trabalho de costureira. Eu aprendi muita coisa lá. Um beijo para minha ex-patroa, minhas colegas de trabalho que trabalharam comigo. Foi muito bom, a gente se divertia a beça, porque ela não era uma patroa, ela era uma mãe lá para todo mundo, né? A gente dava risada, conversava o dia inteiro. E ela me ensinou a costurar, ela me ensinou a trabalhar quase todas as máquinas que tinham lá. Elas fazem roupas de bebê. E era muito gostoso. E eu aprendi a trabalhar quase em todas as máquinas. E, gente, no horário de almoço, acreditem vocês ou não, eu fazia a unha de todo mundo lá. Eu nem almoçava. É o quê? Levava minha maleta. Aí elas pediam, traz a maleta amanhã pra você fazer minha unha. Trago. Levava, eu nem almoçava. A gente ia num cantinho lá da fábrica e eu ia fazer a unha. Fazia a unha da patroa, fazia a unha de todas as meninas lá dentro, praticamente. Eram mais de 15 meninas, eu acho, pra mais ainda, e eu fazia a unha de todo mundo lá. Então, eu me dei conta de uma coisa. Deus me deu o dom de fazer unha, porque eu nunca tinha feito ainda um curso. Eu aprendi sozinha na raça. E era o que era pra me fazer, não era pra mim fazer outra coisa, era aquilo que era pra me fazer. Porque onde quer que eu fosse trabalhar, eu acabava fazendo a unha do povo. É mesmo, é? Gente, tive que dar uma pausa aqui que a Nenê acordou e veio aqui atrás de mim. Então, eu entendi naquela hora que era isso que era pra me fazer da minha vida. Onde quer que eu fosse, as unhas me chamavam. Eu chamava a atenção das pessoas para fazer. Você faz? E eu sempre tive muita facilidade de fidelizar cliente. Tipo, eu faço com você, eu costumei fazer com você, eu não troco você. E eu creio que não é o meu jeito ou o meu trabalho, é Deus que prepara. Todas as minhas clientes foram todas preparadas por Deus. Quem não é de Deus, que Deus não manda, não permanece comigo, não fica comigo. Deus me livre. Tanto é que eu tenho cliente desde a época que eu comecei a fazer unha. Na época eu fazia cabelo também, eu tenho cliente que não consegue fazer cabelo com outra pessoa, que não consegue fazer unha com outra pessoa. Quem não era preparação de Deus para minha vida, já foram embora. Não permanece na minha vida. Deus me livre. Então, eu resolvi abrir meu espaço. Eu tinha aqui a garagem de casa. Na época a gente não tinha carro ainda. Então, eu preparei aqui. Cheguei aqui, não tinha nada ainda. Só tinha minha maleta. Só. Eu não tinha uma cadeira, eu não tinha uma mesa, eu não tinha nada. Foi assim que eu comecei. E Deus foi preparando tudinho pra mim. Mesa. Chegava alguém e falava, Stephanie, tem uma mesa. Mas agora eu não posso. Não, paga do jeito que você puder. Stephanie, tem um expositor de esmalte. Mas eu não tenho dinheiro. Não, faz a minha unha, a gente troca. Stephanie, tem isso. E Deus foi preparando tudo, gente. Tudo que eu tenho aqui tem um grande valor pra mim, simbólico. Tem um grande valor sentimental, porque foi Deus que preparou tudo. Preparou pessoas pra me abençoar. E eu falo sempre, hoje eu ministro curso livre, né, de manicure, pedicure, e eu sempre falo para as meninas, gente, Deus é maravilhoso.
Tem menina que reclama, eu não tenho dinheiro para comprar material, eu não tenho dinheiro para alugar um espaço. Fala, gente, não é o lugar. Começa com o que você tem, começa com onde você pode. Não tem dinheiro para alugar um espaço, na minha casa eu também não quero atender. Vai atender a domicílio, foi assim que eu comecei. Eu não tenho dinheiro para comprar material. O pouco que você tem, Deus multiplica. Vai investindo. Com pouca coisa que você começa, você consegue um dinheirinho, vai lá e compra mais, vai investindo. Dá o passo, eu sempre falo, dá o passo que Deus dá o chão, né? E essa é a minha história, gente, como manicure. Depois tem a história de nail designer também, que é bem legal, mas vai ficar para outro vídeo, porque as crianças estão dormindo e a Eloá já acordou. Deixa para outra hora, eu conto pra vocês, tá? Prometo. É claro. E essa é a minha história como manicure, que sirva de motivação pra quem tá começando agora. Tenho certeza que tem bastante gente que vai se identificar com a minha história, porque quando eu vou dar curso, alguma coisa assim, sempre tem alguma menina que fala, eu também faço. Desde pequena eu faço, desde os 14, desde os 13 eu já faço. E tem uma história parecida com a minha. Então, que sirva de motivação, que sirva de lição, de aprendizado para vocês. Deus me abençoa muito com o meu trabalho, gente. Hoje em dia, eu sustento a minha casa com o meu trabalho. Eu dou o do bom e do melhor para minhas filhas com o meu trabalho. Mesmo que o meu espaço seja simples, seja dentro da minha casa, seja... Vem pessoas aqui que Deus prepara, assim, que abençoam a minha vida. Não me larga, não me troca por ninguém. Médica, advogado, as meninas que trabalham de faxineira. Trato sempre todo mundo igual, todo mundo bem. Ontem mesmo uma cliente me falou assim que ela se sente bem do meu lado, que eu passo uma energia muito boa. E eu fiquei muito feliz por isso. Então, gente, comece com o que tem, dá o passo que Deus dá o chão. Essa é a minha história como manicure. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Fique com Deus. Beijo.